é uma frase aqui para a gente começar a nossa live. Nada acontece até que uma venda seja feita. Eu trabalhei numa empresa que o pessoal falava assim, se você não é de vendas, você trabalha para vendas. E se a gente for pensar no fundo, tirando, né, algumas instituições de caridade, alguma coisa parecida, e até lá também ele tem que fechar contrato para poder sobreviver, né? Ele precisa das doações para poder sobreviver, então nada acontece até que uma venda seja feita. E a gente precisa estar sempre entendendo de questão de vendas, estratégia de vendas principalmente, estratégia de marketing para trazer vendas para o nosso negócio. Então fica essa frase aí. E mais uma também, vendas é uma arte que se aprimora todo dia. Não tem receita de bolo, mas existem sinais e estratégias. Quem te vende a receita milagrosa de vendas está te enganando. É muito complicado, tá? Porque tem muitos pormenores, as empresas são diferentes, as estratégias são diferentes, a realidade de cada setor e de cada empresário é diferente. Existem sinais, claro, existem estratégias que a gente já sabe, que a gente geralmente cai também, quando a gente é comprador também, né? Então, a gente tem que ficar atento aos gatilhos que estão usando na gente também, as técnicas e as táticas de vendas que estão acontecendo e a gente às vezes não percebe. Então é interessante também a gente ter esse lado para poder visualizar. Mas a gente não existe receita de bolo, mas a gente tem algum passo a passo que geralmente dá certo. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Vamos lá. Eu queria trazer primeiro também os possíveis públicos do seu negócio. Isso é bem interessante a gente entender, porque a gente precisa de estratégias para vários públicos e nichos diferentes de cada negócio e de cada negociação, tá? Vamos lá, eu vou... esses públicos a gente vai fazer uma aula depois, uma aula bem longa, porque aqui tem muitos pormenores, mas eu vou tentar explicar aqui de um modo um pouco mais resumido, tá? Essa questão dos públicos e a gente entender o que é público, por que eu preciso ter estratégia para cada um se eu não preciso, tá? Eu identifiquei aqui basicamente 8 públicos, tá? Que praticamente todo negócio tem. Alguns oscilam, outros não. Boa noite. Alguns oscilam, outros não. Deixa eu só ver se o chat está ok. Tá, desculpa. Então aqui a gente tem 8 públicos, tá? E aí eu vou falar mais ou menos de cada um e eu vou exemplificar, mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Primeiro público é o desconhecido. Ele não te conhece. Ele não sabe que você existe, ele não te conhece. E nem tem porquê eu, Druso, conhecer todas as empresas. Então, normal, existir um público que não te conhece. Beleza? Outro público, o público 2, acabou de conhecer. É a primeira impressão que ele vai ter. Eu vou falar de cada um já especificamente, tá? E aí tem o quase cliente, aquele cara que já te conhece, que tá ali, compra, não compra, compra, não compra, compra, não compra. Ele tá ali olhando, observando, buscando algumas coisas, né? E aí daqui ele pode ter dois caminhos. Ele pode ser o cliente que é o 4 aqui de primeira compra, né? E ele pode ser um 3 aqui embaixo, que eu vou explicar também. É aquele cliente que não comprou. Por algum motivo, ele olhou, não comprou, tá? E aí, a gente tem que ter uma estratégia para ele também, tá? Eu vou falar mais embaixo também. Aí a gente tem o público 4, né? Cliente de primeira compra. Opa, olhei, conheci, observei, teve toda a metodologia, fui lá e comprei. Tá? E aí a gente tem algumas táticas também para a questão de venda casada, se a gente conseguiu fidelizar esse cliente, se a gente vai conseguir fazer um upsell, que eu vou explicar já para vocês, tá? Público 5, que aí é o cliente da segunda compra, eu posso ir lá comprar numa loja específica, comprei. Mas aquela empresa não me cativou ainda assim tanto. Então a gente precisa ter uma segunda compra, né? Ou um cliente começa a, vamos dizer assim, a ser mais fiel, né? Mas aquele ainda está ali, ainda está naquele processo, ainda está naquele... É como se fosse um namoro, né? Mas não é um casamento.
Então ele está ali, ainda te observando, ele tem os pés atrás. Né? E aí a gente tem que começar a imaginar por que ele retornou, aí questão de upsell, venda casada e fidelizado. Como é que a gente faz esse cliente da segunda compra, da terceira compra, virar um cliente fiel? Né? E aí tem o 6, cliente fiel, que aí esse cliente eu já estou um pouco mais ufa, eu já posso contar com ele, já posso pedir alguma coisa para ele, que vai ser a estratégia que a gente vai usar mais para baixo, tá? E a gente tem um fã, que é o sonho de toda e qualquer empresa, tá? E aí como a gente identifica, como a gente incentiva, como é que a gente aumenta. E o ex-cliente. Ele comprou por um tempo de você e por algum motivo ele não comprou, tá? Vou falar aqui muito rapidamente, a gente tem uma aula específica disso, é um tema que é muito longo, e aí para cada um precisa de uma estratégia específica, diferenciada, para a gente entender. Vamos lá no público 1, tá? Estão me acompanhando? Tá legal aí? Público 1, voltando aqui um pouquinho. E aí, como é que a gente faz para um público 1, por exemplo, a gente se tornar conhecido público 1? Eu tenho uma loja específica e eu quero que esse público me conheça. A gente tem algumas estratégias. Pode anunciar, né? A gente pode pedir indicação direta ou indireta. Eu posso induzir o meu cliente fiel, o meu fã, a indicar, seria uma indicação direta, ou indireta. O meu cliente, né? Ou alguém que me conheceu já indica diretamente. Que eu não precisei fazer esforço nenhum e eu já estou ganhando ali, beleza? E prospecção, tá? E aí prospecção a gente tem de várias maneiras, várias formas, tá? E aí é interessante desse público desconhecido. Se a gente vai prospectar, o mais interessante certo? Isso não é uma regra, mas o mais interessante é a gente tentar buscar públicos semelhantes do que existe já na nossa loja, no nosso negócio, no nosso evento. Se eu tenho um público médio, feminino, 35 anos, com a faixa etária ou com a renda XYZ, eu tendo a buscar esse público porque eu já sei que é o público que eu gosto, que eu atendo, que as pessoas que estão ali confiam em mim, tá? Nas mídias sociais, esse público se chama lookalike. A gente já falou disso na aula 7, tá? Ela tá até liberada depois para vocês assistirem, que é bem interessante. Que é o quê? Eu falo pro Facebook, Facebook, eu quero que você me dê um público 99% com essas características. E aí o Facebook vai buscar na internet, em toda a padronização que ele tem, esse público 99%. Então, nas mídias sociais, usa essa palavra lookalike para tentar o seu público semelhante mais parecido possível, tá? Ok. E aqui, a gente tem aqui o número 2, ele acabou de te conhecer. E aí a gente precisa imaginar também o seguinte, é a primeira impressão, ele está julgando, é o julgamento, ele está nos julgando, não tem jeito. A gente tem essa questão do primeiro julgamento. Quem nunca me assistiu aqui agora está me julgando. Ah, ele fala assim, ele fala assado, ele gagueja, ele fala bem, não fala bem. Ah, isso aqui não é interessante, isso aqui... eu posso fidelizar um público cliente ou não. É independente, isso aí é normal da gente, ser humano, a gente acaba julgando, né? Às vezes nem julgando é uma palavra muito... né? Mas a gente acaba... não tem jeito, né? E aí o que acontece? No primeiro julgamento, o que ele olha? Ele olha o seu design, ele olha os seus valores, ele olha as suas promessas, ele olha preço, ele olha entrega, ele olha prazo, ele olha ver se tem algum gatilho ali, que isso é bem interessante na primeira compra. Como é que eu faço com um cara que acabou de conhecer para ele virar um cliente? Será que eu tenho um gatilho ali para ele? Será que eu tenho na primeira compra, eu tenho 10% de desconto? Será que eu tenho frete grátis? Será que eu tenho... Esse gatilho, essa isca, né? Que aí pode ser uma isca digital, ou uma isca, enfim, para o pessoal aí que tem questão de infoproduto, pode ser um e-book, pode ser uma aula gratuita, pode ser uma consultoria. Tem N coisas para se transformar um cliente que acabou de conhecer para um cliente que vai comprar, tá? E aqui a gente começa a falar assim, como é que eu faço para ter o contato desse cliente? Como é que eu faço para ter um WhatsApp? Como é que eu faço para estreitar o relacionamento com esse cliente? Essa fase é bem interessante e a gente tem que ter estratégias para isso, tá?